Repita comigo assim: para ser feliz e ter uma vida completa, precisamos viver pela fé. Repita de novo. Para ser feliz e ter uma vida completa, precisamos viver pela fé. A pergunta é: você quer ser feliz? Você quer ter uma vida completa? Então, a única maneira é você aprendendo a viver pela fé. Pastor Fernando, mas o que seria viver pela fé? É sobre isso que eu vou te ensinar agora. Quando a Bíblia diz que a pessoa tem que viver pela fé, é que você precisa apoiar a sua vida só na fé. O que tem acontecido com muita gente? Presta atenção. Ela se apoia em coisas. Por exemplo, tem gente que se apoia no dinheiro que ela tem. Tem gente que se apoia na família. Tem gente que se apoia no emprego. Tem gente que se apoia no estudo, na faculdade que ela tem. Eu conheci uma pessoa que a parede da casa dela era cheia de diploma, formada em tudo que você imaginar. Uma pessoa inteligentíssima. Só que estava na miséria, com a família destruída e com depressão. E a parede cheia de diploma. Ou seja, tem gente que se apoia no conhecimento. Tem gente que se apoia no estudo, na inteligência que ela tem. Mas tem outros que se apoiam na família, no filho, no marido. Tem outros que se apoiam no dinheiro. Não, você não tem que se apoiar em coisa nenhuma. Você não tem que se apoiar em pessoa nenhuma. Se você se apoiar numa pessoa, se essa pessoa cair, você cai também. Vou te falar uma coisa. Não se apoie no pastor Fernando, não. Porque eu sou homem. Eu posso estar aqui hoje e amanhã não estar. Na minha mente, eu vou estar aqui até o último dia da minha vida. Mas eu sou de carne e osso. E se Deus me levar? Eu acredito que eu tenho muito o que fazer nessa terra ainda. E que eu tenho muitas almas para salvar. Mas e se Deus me levar amanhã? Não é para você se apoiar em mim. É para você caminhar comigo, segurar na minha mão, acompanhar o trabalho que a gente faz aqui. Mas eu não sou a pessoa que você tem que se apoiar. Você tem que se apoiar na fé. Na fé em Deus. E não no pastor, e não no padre, e não no filho, e não no dinheiro. Não confie em nada que é material. Não confie em nada que é físico. Porque tudo que é material, tudo que é físico, acaba. Você tem que se apoiar na fé. Pastor Fernando, mas o senhor pode me explicar mais o que seria se apoiar na fé? Olha só o que diz a Bíblia aqui, ó. Acompanhe comigo, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você está vendo? Se você não vive pela fé, você não consegue agradar a Deus. Se você não vive pela fé, você não consegue se aproximar de Deus. Olha o que diz aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. O que é isso? Galardoador ele dá recompensa, ele recompensa a pessoa. É um Deus que retribui. Galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, a pessoa sem fé não pode agradar a Deus. A pessoa que não vive pela fé, ela não tem vida com Deus. Todos que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, viver pela fé é você confiar na promessa de Deus. Viver pela fé é você não ter medo do amanhã. É você saber que amanhã Deus está lá.
Você sabia que Deus já está no futuro? O que você não conhece, que você não viveu ainda, Deus já sabe. Deus sabe o dia de amanhã que nós não sabemos. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Aí eu te pergunto, se eu vivo pela fé, se eu creio que Deus está comigo, se eu confio em Deus, eu vou ter medo do que vai acontecer comigo amanhã? Não. A pessoa que tem medo do futuro, a pessoa que tem medo de ficar sem dinheiro, de ficar sozinha, de ficar doente, de morrer, de sofrer, essa pessoa, ela não está vivendo pela fé. Porque quem vive pela fé sabe que Deus já está no futuro, que Deus já sabe do que vai acontecer amanhã e que Deus está cuidando dela. Olha a diferença de quem vive pela fé. Ela não tem preocupação. Ela não tem medo de nada. A pessoa que vive pela fé, ela tem paz. Porque ela sabe que o amanhã, Deus já está nele. E que Deus vai cuidar dela. E que não vai faltar nada. Você está entendendo, sim ou não? A pessoa que vive pela fé, ela não precisa que alguém fique motivando ela. Vai, fulano, não desanima não. Luta. Não precisa. Porque ela sabe que vai ter vitória. Porque no final sempre tem a vitória. Quem está com Deus não sai derrotado. Você está entendendo, sim ou não? Quem está com Deus não perde. Então, se você quer agradar a Deus, para que Deus cuide de você, para que você ande com Deus, você tem que ter essa fé, essa confiança. É a fé que agrada a Deus. Sem fé você não consegue agradar. Sem fé você não agrada a Deus. Deus espera de nós essa confiança, essa paz. Não, Deus está cuidando de mim. Deus é comigo. Eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso ter medo do amanhã. Deus é comigo. É essa confiança, é essa fé que a gente tem que viver todos os dias da nossa vida. O que vai acontecer amanhã? Tem gente que sofre por antecipação. Nem chegou ainda, nem aconteceu, ela já está sofrendo. Isso não agrada a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Só que não é só isso, não. Tem um outro versículo e o diabo não quer que você ouça isso. Presta atenção. Olha só o outro versículo. Ainda no livro de Hebreus, mas agora o capítulo 10, versículo 37 e 38. Você pode conferir na Bíblia. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aqui está falando da volta de Jesus. Jesus subiu, Jesus morreu na cruz, venceu o pecado, venceu a morte, e ele ressuscitou, e ele subiu ao céu. Mas assim como ele subiu, ele virá, ele voltará, e não tardará. Aí diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha só, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se retroceder, Deus não tem prazer na pessoa. Deus entristece com a pessoa. Então, o meu justo viverá pela fé, sem retroceder. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. Viva todos os dias da sua vida confiando em mim e não retroceda. Tem muita gente que um dia ela confiou em Deus, um dia ela buscou a Deus, um dia ela se preocupou com a salvação dela, ela buscou ter relacionamento com Deus, só que chegou um momento que ela desanimou. Chegou um momento que ela deixou de crer, ela deixou de confiar. Ela viveu uma situação difícil, passou uma luta, passou uma dificuldade e perdeu a fé. E aquela pessoa retrocedeu, voltou atrás, deixou de orar, deixou de buscar, deixou de confiar, desanimou, se entregou. Deus está dizendo,
Não, o meu justo não pode retroceder. O meu justo tem que viver pela fé até o último dia, ainda que enfrente lutas e problemas. Porque não pense que você nunca mais vai ter problema. Quem é de Deus enfrenta problema. Quem é de Deus enfrenta luta. Quem é de Deus passa dificuldade. Mas a diferença é que ela vence. Ela supera. Ela passa por cima. Não pode, gente, uma luta, um problema, uma guerra, uma dificuldade que aparece na sua vida fazer você perder a fé. Fazer você retroceder. Não retroceda. Continue caminhando. Continue confiando em Deus. Ele não mente. Aquele que foi, voltará. Essa é a nossa esperança. A gente pode enfrentar o que for aqui na Terra. A gente sabe que no final nós vamos vencer. A gente sabe que no final Deus é com a gente e vai dar tudo certo. É essa fé que você tem que viver todo dia, sem retroceder. Uma pessoa falou para mim, num testemunho, que ela se decepcionou. Ela era de uma igreja, ela frequentava a igreja, e ela se decepcionou com a igreja. Fizeram algo com ela lá na igreja que ela ficou triste. E ela parou de ir na igreja, parou e abandonou a fé. Não buscou mais a Deus, não orou mais. E a vida dela foi parar no fundo do poço. Perdeu tudo. Os filhos ficaram doentes, perderam dinheiro, perderam bens materiais, perderam tudo. E aí, um dia ela estava na rede social, ela viu um vídeo meu, começou a acompanhar. Começou a assistir os cultos, começou a assistir as orações. Ela fez da casa dela a igreja dela. Resultado, em 6 meses, ela recuperou tudo que tinha perdido. Talvez ela está me assistindo agora aí. Os filhos compraram o comércio de volta, conquistaram tudo de volta, foram curados, transformou a vida dela. Aí eu te pergunto, por que ela perdeu tudo? Porque ela saiu da igreja? Não foi por isso. A vida dela desceu, o diabo destruiu, porque ela abandonou a fé. Ela não deveria ter abandonado a fé. O problema não foi que ela saiu da igreja. Tanto que ela não está na igreja. Ela está fazendo... A casa dela agora é a igreja dela. Ela assiste aqui comigo. Ela não vai mais em igreja. A igreja dela é na casa dela agora. E transformou a vida dela. Então não é a igreja, não é o lugar. É a vida com Deus. E você não pode abandonar. E você tem tudo na mão aqui sem sair de casa. Você tem um pastor aqui cuidando de você, te ensinando. Amém? Então, não retroceda. Quando vier um momento de luta, quando vier um momento de dificuldade, quando vier alguma situação que você não queria, não abaixa a cabeça não. Continua confiando em Deus. Acompanhe. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu te explicar isso aqui. Isso aqui significa que a salvação da tua alma, a sua salvação, que é o mais importante, ela é conquistada pela graça por meio da fé. Ou seja, até a salvação depende da fé. Se você não tiver a fé em Deus, se você não viver pela fé, na confiança, na paz, sabendo que Deus cuida de você, sabendo que Deus existe e que Ele olha para você e que Ele vai te recompensar, se você não viver pela fé, nem a salvação você alcança. Até a salvação da nossa alma depende da fé. Nós não merecemos nada, somos pecadores. Por isso que somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, mas mediante a fé. Se você não tiver na fé, você não é salvo. Se você retroceder, você não é salvo.
Até o último dia da minha vida eu tenho que permanecer na fé, na confiança, crendo em Deus e vivendo com Deus. Porque se algum momento eu perder a minha fé, eu perco a salvação também. Então anota aí, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Quer dizer, a gente não merece nada, mas pela graça e misericórdia de Deus nós alcançamos a salvação. Porém, mediante a fé. Se não tiver fé, não tem salvação. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Então, essa fé é dom de Deus. Deus já te deu esse dom. Todo ser humano tem fé. Às vezes tem alguém pensando assim, pastor Fernando, eu tô perdido então. O senhor tá falando aí que tem que viver pela fé, sem fé não cura, sem fé não salva, tudo é pela fé, sem fé não agrada a Deus, e eu não tenho fé. Isso é a maior mentira, sabia? Todo mundo tem fé. Não existe um ser humano na Terra que não tenha fé. Pode ser que ela não exercita, pode ser que ela não ativa a fé, mas ela tem. Como é que eu ativo a minha fé? Participando dos cultos, das orações, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, jejuando, tendo vida espiritual, tendo rotina espiritual. É assim que ativa a fé. Amém?